Que vai lá, mano. Falando nisso, para que tudo isso possa ocorrer, é fundamental que um órgão como o IBGE tenha credibilidade, que as pessoas confiem nas estatísticas. E um dos pontos que mais foi reclamado pelos funcionários é, por exemplo, a participação da governadora Raquel Lira no prefácio de uma publicação recente, quebrando uma tradição de não ter políticos comentando nas publicações técnicas do IBGE. Sim. Eu queria ouvir a avaliação do senhor sobre essa iniciativa em específico de colocar um político, um governador, no prefácio de uma publicação técnica. E, em segundo lugar, há motivos para o cidadão brasileiro temer pela credibilidade do IBGE? Motivos para temer por essa credibilidade? Acho que não. E posso estar enganado, porque eu não estou lá de vigilante do IBGE. Já saí, eu não sou desse que fica voltando para o local do crime, entendeu? Eu só posso dizer que a estrutura que lá encontrei é uma estrutura antiga, mas que ainda está baseada em princípios. Nós atendemos a um protocolo internacional, assim como se fosse a OCDE, ou seja, nós não tiramos a maneira de fazer as estatísticas da cachola. Para que se tenha uma ideia rápida, o Brasil chegou a presidir, e lá, a época em que vinha substituir a professora Vaz Malha, que era a indicação até na época da Dilma, eu a mantive pela competência da professora Vaz Malha como nossa representante. Ele até pensava que era a primeira coisa que eu ia pegar. O presidente na época, o IBGE presidia o Comitê Estatístico da ONU. E aí, sua reunião é lá, numa cidade modesta, Nova York, de vez em quando tem que ir lá. Eu não sei se a Vaz Malha ficou pensando, pô, esse cara vai pegar aí esse negócio, né? Mas eu falei, não, Vaz Malha, por favor, mantenha essa sua posição, e ela me fez esse favor. Eu acho que nem vou ter tempo de ir ficar passeando. Não fiz nenhuma viagem pelo IBGE. O meu diretor de pesquisas, que depois veio a ser presidente, o professor Roberto Olinto, também era quem ia à China, muito longe, para fazer esse intercâmbio estatístico. Estou dando contagem a vocês de quanto o Brasil está integrado e vamos dizer assim, ele é um farol para, por exemplo, países que estão começando nessa prática, países africanos, países até da América do Sul e outros menos votados. Portanto, a nossa tradição, ela é respeitada, e isso tudo gera um compromisso com a maneira de fazer. Então, credibilidade... podem ficar tranquilos. Índice de inflação, todos nós achamos que está errado, e parece que está errado mesmo. Cada índice de inflação é individual. A minha inflação não é igual à sua, né, mano? Por quê? A gente até deve comer a mesma picanha, não. Picanha não está dando mais. Não, mas cada um tem a sua inflação. Então, necessariamente, tem 213 milhões de inflações, de índices distintos. De almas peregrinas, cada uma com sua inflação. Só que, então, o IBGE, numa virtualização, ele tem que bolar um índice médio, pegar, por exemplo, uma família a mais típica possível, assim, que aí é que vai gerar um IPCA, que é um índice de preço ao consumidor amplo, mas que está categorizando uma família que não existe. É uma família, mais ou menos, que tem um aluguel assim, que bota a gasolina no automóvel assado, né? Baseado naquele conjunto da POF. Ou seja, é bem bolado, mas esse fulano desse IPCA não existe. E nós somos... haverá uma diferença sempre. Eu fui no supermercado. Sim. Esse é uma fonte até crônica de falta de percepção de desconforto em relação ao IBGE. A gente está ouvindo isso todo dia. Todo dia, e vai continuar ouvindo. Mas quando você, por outro lado, traz coisas interessantes, aquele desconforto em relação à inflação, ele é de certa forma, compensado por notícias interessantíssimas na área geográfica, informações demográficas sobre habitação, né? Onde estão as pessoas, onde elas estão morando.
é uma via de duas mãos. Quando o IBGE não consegue fazer esse diálogo com a população, e pior, quando ele começa a lavação de roupa suja fora dos portões do IBGE e aquilo vaza para a mídia e de uma forma assim estranha, porque quem é que vai saber se seria conveniente ter o IBGE mais, se não ter? A resposta que um cidadão daria é o seguinte: arruma esse dinheiro aí para o IBGE não é do governo, não é uma autarquia diretamente relacionada, como é que não pode ter dinheiro? Não vai gastar dinheiro a rodo, mas ali basicamente é salário e pesquisa. Digo mais, as pesquisas especiais que faziam para o Ministério da Educação, sobre escolaridade, sobre o Ministério da Saúde, sobre rigidez ou morbidades, etc. e tal, geram transferências de recursos do Ministério que eu estou mencionando para o IBGE, de forma que amanhã ou depois, não sei porquê, se uma pesquisa aprofundada por solicitação, contrato público de entidade privada, nacional ou até internacional, interessada em saber, com o controle da confidencialidade, que é absoluto, poderíamos receber essa verba com uma taxa, alguma coisa relacionada, de forma que eu acho que essa solução que o Postman deu é uma solução muito ruim. Ele não foi à fonte, ele não foi debater lá no Congresso, olha, preciso de mais verba. Porque o IBGE é uma entidade barata e que se paga. Agora, ele está gerando um ruído muito ruim. As pessoas estão deixando, pela informação que eu tenho, de atender o IBGE. O bolsonarista acha que aquilo é um bando de petista. O petista não vai atender aquele bando de bolsonarista, ou seja, o entrevistador, que não é bolsonarista nem petista, longe disso, ele está sendo altamente prejudicado. E sendo que algumas das pesquisas, professora, são inclusive pesquisas delicadas, sensíveis, que geram até um protocolo, por exemplo, violência doméstica, está na PNAD, uso de drogas ilícitas. Se você tem naquele painel, são 70 mil entrevistas mês, ou pelo menos eram na minha época, você imagina, aqui essas entrevistas na área política são 2.000 e poucas, não é? Você que é da área, e a gente fala, âmbito nacional, imagina 70 mil, porque é âmbito nacional, mas o cara às vezes não sabe quanto que o político tal está sendo mais benquisto nessa região, e muito menos no município. Mas para você dar significância estatística a nível municipal, você precisa de um caminhão de informações, 70 mil, trazendo perguntas muito sensíveis. O seu marido bate na senhora? A pessoa tem que ter uma intimidade com o entrevistador e um alto grau de confiança. Né? Se o sujeito é um espinafrado na televisão, de forma que o Brasil está muito esculhambado, gente. Nós não conseguimos mais ter respeito pelas coisas boas, não conseguimos mais distinguir o que presta do que não presta. Utilizamos, às vezes, o que presta para ser deturpado para atender a uma implicância, uma butinada política. Eu acho até, política é isso mesmo, mas é preciso ter um pouco de moderação em relação às entidades que são importantes para o Brasil. E quando o político entra no prefácio de uma publicação técnica? Isso eu não evitei, eu fui só meio falastrão, né? Mas o fato de uma governadora assinar não tem problema nenhum. Aparentemente, o problema foi essa mendicância do IBGE Postman. Não pode, o IBGE não pode mendicar. O IBGE não pode, depois de uma crise dessa, ter a ministra saindo com uma nota para dizer que não, agora nós vamos fazer o censo agropecuário aquícola. E eles até inventaram uma renovação do... Quem perguntou do censo? O censo é importantíssimo, mas já respondeu como uma outra coisa? Respondeu como quem tem culpa no cartório. Já disse que não vai, suspende o IBGE mais e vai fazer o censo. Eu não estava falando do censo, mas é bom, hein? Quer dizer, nitidamente os caras não estão governando. Nitidamente o seu Postman, ele atende só a ele mesmo. Porque se ele atendesse a orientação ministerial, e no caso, uma agência que tem uma característica, se agência de Estado, tem que atender a orientação presidencial.
eu falava com o meu ministro do Planejamento, Diogo de Oliveira, quadro extraordinário, que até agora está no setor privado, entendeu? Ele era tão ruim que ele foi para o setor privado, entendeu? Ou seja, uma pessoa altamente competente, tratava tudo com ele, dava butinada nele para conseguir as tais verbas, etc. e tal. E eu era chato, eu era ibegiano. Mas você não era liberal que achava corte de gastos antes. Aqui não, aqui nós vamos... Aqui, sim, desde que a gente... Assim como cortei pela metade, economizamos 800 milhões no censo, de forma que eu paguei minhas contas no final. Mas eu vejo lá aqueles dispositivos tecnológicos do IBGE, isso aqui não é basicamente... gente, competências e computadores, dispositivos móveis, tudo desatualizado, entendeu? Os computadores, os mainframes, no andar térreo, meio altinho, ali logo para o Carioca, ali no largo da Avenida Maracanã, aquilo alaga, na época que alagava mais a Praça da Bandeira, vocês não vão perder o IBGE. Aí fui... Toquei terror no Diogo, entre outros. Olha, não vai ter IPCA uma hora dessas. Eu preciso de uma redundância. A redundância é a gente ter o mesmo cálculo sendo feito, ou seja, não chega a ser um foguete que vai a Marte, mas precisa em um outro lugar, se possível, numa outra cidade. Ninguém vai bombardear o Rio, porque o Rio é irrelevante. Mas, e se bombardeasse lá? Se de repente os caras querem atacar, é o jogo do Flamengo e cai a bomba ali perto, entendeu? Em cima do computador do IBGE. Eu preciso, aí na Rua Uruçuí, aqui fizemos um belo de um projeto de redundância, que aí já ficou maravilhoso, e renovamos o parque tecnológico, um computador para cada um dos 4.000 técnicos, dispositivos para o futuro censo, foram 50 e tantas pratas, entendeu? Eu não estava acostumado a assinar aqueles cheques, ou seja, o governo e o gestor público precisa saber gastar. Governo que não gasta não é governo. Governo que gasta mal é o pior de todos os governos, né? Ou seja, mas você tem que gastar. Eu vou fazer saúde, mas não vai gastar? Agora, em que você vai gastar? Como que você vai gastar? Como que você vai calcular o resultado e a rentabilidade do seu gasto? A primeira pesquisa que eu pedi, os caras... Eles rebufunfaram, mas eu falei ibegianamente, vocês são professores da escola, a IBGE tem uma escola nacional de ciências estatísticas, vocês professores me tragam a taxa de rentabilidade das informações do IBGE. Nós sabemos que nós custamos 2 bi, não sei o que, por ano, fora lá, mas nós precisamos saber qual é... Quantas vezes o Bonner fala, aí tem vários métodos, você não precisa que alguém pague. O valor social daquela informação, repetido através de aproximações, quem é da área econômica, e a gente chegou lá uns 4, 5 bi. O IBGE é uma entidade rentável do ponto de vista social, mas ninguém gosta de fazer essa conta. E eles rebufunfaram, não queriam, porque todo mundo quer dizer assim, nós somos relevantes. Mas como? Relevante, mas valeu a pena isso? Né? Aí nós vamos entrar nisso porque tem a ver com o Doge lá do Trump, né? do Musk, que é perguntar o que é que vale a pena e balançar a roseira. No setor público ninguém faz isso. Nós, portanto, gastar sim, defender o gasto que é importante ser feito, e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de justificar cada item de gasto. Né? Vai lá, Silvio. E aí, desculpa, deixa a moça assinar lá, mas ela não precisa dos caraminguá da governadora de Pernambuco. Me desculpe. Eu acho muito importante, por exemplo, trazer... Eu dei um prêmio para o governador do Amapá, que até era do PDT, pelo apoio que deu para justamente a parte geodésica no Amapá, que é uma zona de fronteira. Nós temos que valorizar, entende? O ministro da Ciência e Tecnologia da época, que era o Gilberto Kassab, fizemos também uma pequena homenagem, que ele foi lá nos prestigiar na grande convenção que fizemos aqui, lá no Rio, no Centro Sul América. Ou seja, é preciso... eu organizei
a Frente Parlamentar Mista da Geografia, Estatística e Meio Ambiente, GEMA, Geografia, Estatística e Meio Ambiente, GEMA, Frente da GEMA. Grandes parlamentares, inclusive a que depois virou a ministra da Agricultura, sim, a Tereza Cristina, era uma das... O Carlos Melles, o Luiz Carlos Rauli, vários senadores, 200 e tantos parlamentares. Aí você, bom, como é que você conseguiu, por comissão, uma verba de mais de 500 milhões para o censo agropecuário? Não foi o Temer que deu, foi o parlamento. O Congresso tirou das emendas dele. Aí eu vou chocar vocês, hein? 500 milhões que foi para quem? Para ninguém, porque foi para o Brasil. E os caras sacrificaram 515 milhões na época. Por quê? Porque parlamentar também tem vergonha. Porque se você explica que a importância daquilo, vai caindo a ficha do cara. Pô, tem que... Entendeu? Vai que esse maluco aí resolve tornar público isso, entendeu? E denunciar isto. E aí conseguimos a verba. Quanto que o senhor Postman está fazendo para refrescar essa frente da GEMA? Quantos parlamentares ele tem ao lado dele, sabendo que o agro é muito... Aí eu fiz um grupo de zap, agora está até um pouquinho mais inativo, mas depois que saí de lá, continuava a turma reclamando, clicando, falando. Por quê? Porque as pessoas se mobilizaram no entendimento. Então é muito importante mobilizar a governadora Pernambuco. Agora, Caraminguada pagou lá uns 10 mil reais para fazer a publicação. Que coisa mais pobre. Se aquilo é administração direta, tem que ter orçamento para fazer o negócio.